Hoje é comemorado o Dia dos Profissionais da Educação, uma data que precisa ser celebrada, já que é inegável a importância dessa categoria em nossa vida. Nós vamos aproveitar esse dia para conhecer uma iniciativa que tem o objetivo de garantir mais segurança e proteção para os educadores no ambiente de trabalho. Trata-se de um guia destinado a ajudar professores e outros profissionais da educação a se defenderem de agressões e ameaças de alunos. Quem criou esse trabalho foi o professor Fabiano Ferreira, que é especialista em direito educacional. Ele está aqui conectado com a gente, vai conversar ao vivo comigo. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo espaço. Professor, a necessidade desse guia se tornou evidente, né, com um aumento significativo nas denúncias de violência em ambiente escolar, que subiram 50% em 2023, de acordo com dados do governo. Na sua avaliação, o que pode ter provocado uma alta tão expressiva quanto essa? Wilker, primeiramente é uma satisfação estar participando deste programa Brasil Hoje e essa questão é um problema multifatorial, ou seja, ele tem diversos fatores que impulsionam esse processo de violência, porque é preciso a gente dizer que isso vem ocorrendo, os dados indicam, aí entre 10 e 15 anos. Começou a aumentar esse processo de violência no ambiente escolar. E principalmente situações que envolvem demandas judiciais. Então, assim, os dados indicam isso. Um pouco tem a ver com a ampliação, né, dos meios de comunicação, das redes sociais, onde as pessoas passaram a ter acesso a mais informação e também a outras questões que a gente vê que diversos influenciadores, os meios jurídicos, ao transmitir essas informações, as pessoas começam a perceber mais quais são os seus direitos. Um outro fator que infelizmente, a gente também, os dados indicam, é a questão do campo político. Essa polarização política, ela também está refletindo no ambiente escolar por meio de agressões das diversas formas. Então, esse é um panorama geral, Wicker. Tá certo. Que triste isso, né? Porque o ambiente escolar deveria ser seguro para todo mundo, né? Tanto para os alunos, para os estudantes, quanto também para os profissionais que estão ali justamente para cumprir um papel tão essencial. E o que causou no senhor esse interesse em elaborar esse trabalho? Antes de me tornar advogado, eu atuei por um longo período na educação básica e no ensino superior. Quando eu me tornei advogado, eu comecei a perceber como que o professor, no ambiente escolar, ele comete muitos equívocos, Wilker, no exercício da sua profissão. Ele comete diversos erros no aspecto jurídico do termo, ao não saber lidar com os diversos problemas que ocorrem no ambiente escolar. Que tipo de problema? Problemas relacionados ao bullying, à indisciplina, na forma de redação dos documentos escolares, na forma de lidar com o aluno, né, que houve uma mudança nas últimas 2 décadas, lidar com esse processo de judicialização do ambiente escolar, onde hoje qualquer coisa a família já vai a uma delegacia de polícia, já registra um boletim de ocorrência, já ingressa na justiça. Para você ter uma noção da gravidade da situação atual, Wilker, nós temos casos de alunos, quer dizer, de pais de alunos, que ingressam na justiça para reverter uma nota que o aluno tirou numa prova. Antigamente, essas questões eram tratadas apenas na esfera administrativa. A família ia até a escola, buscava saber o porquê que o aluno não atingiu a média e ia cobrar o aluno para que ele tivesse um empenho maior e conseguisse atingir a média. Hoje, uma situação dessa tão rotineira está sendo judicializada. E isso aí é muito preocupante, a gente precisa ampliar a discussão para compreender o porquê que a escola está perdendo essa credibilidade frente à sociedade e o profissional da educação também. Pois é, o professor até então era a autoridade máxima ali, né? No caso, os pais estavam sempre do lado do professor, entendendo que aquele profissional estava ali também
por conta, né, do benefício daquele estudante. E essa questão de judicializar tudo, com certeza banaliza a justiça e também enfraquece a autoridade do profissional da educação que está ali. Agora, os professores que estão nos acompanhando e os outros profissionais da educação, eles têm acesso a esse guia que o senhor elaborou? De que forma que esse guia pode ajudar essas pessoas na prática ali, na lida do dia a dia, no ambiente escolar? Uma ótima pergunta. O livro ele foi pensado para traduzir toda a complexidade jurídica que envolve o ambiente escolar numa linguagem prática, ou seja, todos os temas que eu abordo no livro Manual Jurídico do Professor Saiba Como Se Defender são questões práticas, Wilker. Todas as pessoas que já leram o livro e que me deram feedback, eles mencionam a seguinte situação: professor, tudo que você menciona no livro eu já vi acontecer na escola onde eu trabalho ou algum colega já mencionou que ocorreu ali. Por que isso? Porque eu tive um cuidado de filtrar quais são os principais problemas, colocar eles em exemplos práticos para que o leitor lhe compreenda aquilo no dia a dia e o que ele deve fazer frente a esses problemas. Ou seja, aqui nós não estamos tratando de questões abstratas, teóricas, mas sim de conhecimento prático, Wilker, que aquilo dali, houve um caso de bullying. Como que eu identifico que é um bullying e não é uma indisciplina? O que eu devo fazer primeiro? Como eu devo anotar? Aonde eu devo anotar? Quais os encaminhamentos? Então, a partir desse exemplo prático que é o bullying, todos os temas do livro eu abordo dessa maneira, para que ele saiba o que ele não deve fazer em cada caso e, assim, minimizar eventuais danos de demanda judicial ou administrativa. Perfeito. Fala mais um pouco sobre os pontos principais que são abordados nesse guia que o senhor elaborou. No livro, eu abordo, primeiramente, no capítulo 1, 2 e 3, o conjunto de legislação que tem aplicação direta no ambiente escolar. Por que que eu fiz essa escolha? Porque o profissional da educação, ele não tem formação na área jurídica. Ele não compreende o impacto da Constituição Federal sobre o trabalho dele, o impacto da LDB no trabalho dele, o impacto do Estatuto da Criança e do Adolescente no trabalho dele. E, principalmente, quais são os princípios dessa legislação sobre a sua atuação no dia a dia. Eu também trato sobre a documentação escolar, os direitos e deveres dos profissionais da educação, os direitos e deveres dos pais de aluno. Eu trato sobre uma questão que, para o professor, é sempre uma discussão muito latente, que é a seguinte: uma ideia de que a família não sofre nenhuma sanção. Então, eu tenho um capítulo que eu trato sobre as sanções aplicadas à família, bullying, indisciplina e outros temas que são da rotina do ambiente escolar, Wilker. Perfeito. Então, esse guia ele deve ajudar de alguma forma na formação e na capacitação dos profissionais, correto? Correto. Inclusive, eu acabei sendo demandado para promover palestra e formação continuada, justamente que a partir do momento que eu comecei a divulgar esse material, as redes de ensino começaram a perceber essa lacuna que existe, né? Existe um problema que ele está crescendo, os dados indicam que estão crescendo, e os profissionais da educação não estão sabendo como lidar. Então, eu acabo demandando, muitas vezes, com formação continuada de professores, palestras, né, nos diversos sistemas de ensino, para levar esse conhecimento que, infelizmente, eles não tiveram na sua formação inicial e agora estão tendo que obter esse conhecimento por meio da formação continuada. Isso é importante, né? Porque a gente mencionou agora há pouco as mudanças, as transformações nessa relação, né, entre família e escola, entre aluno e professor, e os profissionais precisam se atentar a isso, né? A mudança na dinâmica da sociedade deve impactar também em mudanças ali no ambiente escolar.
Que tipo de dica ou orientação esse guia ele oferece, por exemplo, para aquele profissional que acabou de receber uma ameaça ou acabou de ser vítima de uma agressão no ambiente escolar? Essa pessoa tem ali, de forma prática, como ela deve proceder nesse caso ou não? Sim, ótima pergunta, porque os dados indicam uma crescente na violência, tanto física quanto psicológica, quanto o professor. E é importante que meu amigo professor, ele se veja como um cidadão que ele tem direitos e garantias fundamentais, que ele tem os seus direitos como qualquer outro cidadão e que ele deve proceder à anotação, o registro nos documentos escolares de toda ocorrência contra si. Quando se tratar de questões que envolvem esfera criminal, deve proceder o registro de boletim de ocorrência na delegacia mais próxima do local de trabalho e, se for algo mais grave, também ingressar na esfera judicial na busca por reparação dos danos. Porque uma questão importante, Wilker, é que os dados indicam que o profissional da educação, ele tem muitas vezes o seu patrimônio danificado. Qual o patrimônio? Por exemplo, o veículo que ele utiliza para se deslocar de uma escola para outra. O aluno, muitas vezes, para prejudicar o professor, ele vai lá e risca o veículo, quebra um retrovisor e causa um dano ao patrimônio daquele profissional. Uma outra coisa que, infelizmente, ocorre muito, agora com o advento das redes sociais, é a questão de filmar o professor, utiliza o celular de forma indevida, filma o professor enquanto ele está ministrando a sua aula e divulga esse vídeo na internet com legendas trazendo difamação, injuriando e, principalmente, em muitos casos, infelizmente, de cunho sexual, contra principalmente as minhas colegas professoras. Então, são questões que envolvem uma conscientização da sociedade para que a escola ela retome o seu papel principal, que é a transmissão de conteúdo científico e filosófico e a formação da cidadania. Esse é o objetivo principal, e que o professor seja resgatado a autoridade, não o autoritarismo, mas a autoridade no sentido da sociedade ver o professor como um profissional que contribui com a formação do seu filho e para o desenvolvimento da sociedade. É uma loucura, né, a gente ter que falar sobre esse assunto, né? Isso ainda ser uma questão que precisar ser pensada, que a gente precisa se preocupar e ter um guia para ajudar profissionais em circunstâncias como essas. Mas o problema existe, a gente precisa tratar dele, né? Fala sobre as medidas preventivas. Como que a gente identifica no início, antes de que algo mais sério aconteça, e como esse professor pode se proteger? No livro, eu trago diversos exemplos de ações judiciais onde questões que aparentemente são inofensivas no ambiente escolar, mas que quando são levadas à justiça, elas trazem consequências ruins, no sentido de haver condenação da escola e, eventualmente, de professores. Por exemplo, uma criança brincando no recreio da escola, num parquinho, lá no escorregador, naqueles brinquedos elevados, uma queda no ambiente daquele pode trazer uma repercussão negativa na esfera jurídica e administrativa. Em que sentido? Quando a escola não treinou o profissional de forma adequada para ele compreender que, quando ele está cuidando daquelas crianças no momento do recreio, ele tem que ter atenção total naquilo ali. Toda a atenção dele deve estar voltada à prevenção de eventual acidente, seja a criança tropeçar, cair de um brinquedo, seja briga entre as crianças, onde pode ocorrer lesão corporal de uma criança para outra, essas situações. E uma forma de você prevenir isso é você saber identificar quais são os principais fatores de risco no ambiente escolar e como você deve proceder diante de cada fator. Porque existem fatores que eles são próprios lá das séries iniciais, das crianças. Como, por exemplo, o caso que é muito comum, mordida de uma criança com a outra. A criança pega um objeto e coloca dentro da orelha da outra criança, enfia um outro objeto no nariz.
engole objetos que pode causar lesão. Quando a gente vai para o adolescente, as demandas são outras. É a violência entre os alunos, é a indisciplina, é o crime de bullying e outras demandas, até mesmo na esfera de crimes sexuais ou contra a dignidade sexual. Então, é preciso o professor, ele obter esse conhecimento dos diversos fatores, porque cada situação requer uma atuação específica, mas algo que é comum a todos é o registro. É o professor ele saber que ele precisa registrar de forma minuciosa aquele fato que ocorreu e solicitar os encaminhamentos corretos. Então, essa é a melhor forma de prevenção. Tá ótimo, professor. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Só repete o nome do livro para que os colegas profissionais da educação que estão acompanhando possam encontrar esse material. O livro é este, Manual Jurídico do Professor, Saiba Como Se Defender. Basta a pessoa digitar esse nome do livro em qualquer buscador na internet que vai aparecer o link ali para que meu amigo professor que queira adquirir, ou até mesmo o pai que queira conhecer um pouco mais sobre os direitos e deveres da escola e da família, também será um guia excelente. E eu agradeço aqui a TV Pai Eterno por ceder esse espaço para a gente divulgar esse importante trabalho que, diga-se de passagem, ele é o único no Brasil. Um prazer falar contigo, Iker, e tenha um bom dia. Igualmente, professor, um abraço, parabéns pelo trabalho, parabéns também pelo dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, né, gente? Assunto importante, né? O professor é uma figura tão essencial, tão importante para a nossa vida, né? Precisamos valorizar. E parabéns a você aí que é profissional da educação e está nos acompanhando agora, grandes guerreiros, né? Na pandemia, a gente viu quanto os profissionais da educação se dedicaram a continuar fazendo um bom trabalho.